Bom dia, boa tarde, boa noite, né? De acordo com onde vocês estão. É um prazer para mim poder estar aqui com outras mães. A gente se sente bem só pelo fato de saber que temos experiências em comum, né? Meu nome é Jovelina, eu sou natural do Rio Grande do Sul, a cidade de Bagé, divisa com o Uruguai, lá na fronteira, né? É mais fácil ir para dentro do Uruguai, para a capital do Uruguai, do que para a capital do meu estado, Porto Alegre, né? Menos tempo de viagem. Então, vocês veem que eu saí lá do finalzinho do Brasil, né? E acabei parando lá na Ásia Central. E por muitos anos trabalhamos na Ásia Central. Sou casada com o Joaldo, ele é pastor. E tenho 2 filhos. Minha filha Suzane, que vai fazer 19 anos esta semana, agora sábado, e está no Senegal, trabalhando numa escola lá para filhos de obreiros. E meu filho Samuel, que vai fazer 12 anos, e está conosco aqui no Brasil. Nós estamos residindo em Macaé, num período de sabático. Nós ficamos 5 anos sem voltar ao Brasil, e agora vai fazer 7 meses que nós estamos aqui. Então, nós estamos, assim, no auge da transição, daquele caos completo, né? Onde tudo parece fora de lugar e a gente se sente aquele peixe fora d'água. Acho que cada um de vocês já passou por um pouco, pelo menos, desse tipo de caos, talvez mais de uma vez. Não é o nosso primeiro, com certeza não vai ser o último, mas talvez porque é o momento atual, para nós está sendo mais difícil. E talvez também porque nós ficamos, dessa vez, 5 anos, o que eu não aconselho, né, a nenhum obreiro transcultural de ficar tanto tempo sem retornar ao seu país. Não teve outro jeito para nós na questão de educação. Nossa filha estava terminando o 2º grau, seria ensino médio agora, né? E ela não tinha como parar os estudos por ser o tempo diferente. Para nós virmos por muito pouco tempo, não tivemos condições de vir antes, mas não é o aconselhável, né? E nós vimos que isso também fez com que a transição se tornasse mais difícil para a nossa família. Então, eu estava vendo ali, né, no grupo, nós colocamos uma pergunta ali para poder já ter uma ideia de quais seriam os maiores problemas emocionais enfrentados pelas mães que iam participar, e eu percebi que a maioria só mudou o endereço, talvez o país, a área geográfica e, quem sabe, a língua que falam lá, mas o problema muito parecido. Questão de saudade, falta de amigos, a questão de solidão, né? Dos filhos, a questão da educação. Acho que foram as 3 principais que eu percebi ali. Então, eu percebi que quase todas as mães enfrentam o mesmo tipo de dificuldade. E algumas de nós estão melhor preparadas para enfrentar isso, outras menos preparadas, e alguns vão conseguir sair mais rápido desses momentos de transição, alguns filhos vão sair mais rápido, de acordo com a sua personalidade, de acordo com as pessoas que estão ao seu redor, e outros vão demorar um pouco mais. Então, a minha experiência de trabalho com uma escola internacional, que eu trabalhei como conselheira educacional e terapeuta, e ali com aqueles filhos de terceira cultura, de várias nacionalidades. Então, a minha experiência foi ver que a maioria dos pais também passa por esse tipo de problemas, dificuldades e muito questionamento, né? Na questão de educação de filhos, na questão de como conseguir novos amigos para os filhos. E eu lembro, né, principalmente minha filha, que era uma mais extrovertida que o meu filho, né? Os filhos são diferentes, as experiências que eu tenho com meus filhos são diferentes. E a minha filha, principalmente quando nós voltávamos ao Brasil e nós
íamos visitar várias cidades, várias localidades, nós íamos falar em vários lugares. Ela, às vezes, desenhava, né? Ela no ônibus, chorando na janela e dando tchau, porque para ela o mais difícil era a despedida, era o dizer adeus. Mas ela nunca disse que ela não queria ir ver os amigos ou que ela não queria ir visitar. A atitude dela sempre foi de alegria ao saber que ela podia ir e visitar os amigos, mesmo que isso ia ser muito dolorido depois. Já o meu filho, ele já é mais introvertido, mais tímido, e ele tem uma atitude diferente. Até há pouco eu queria voltar à sede da missão lá em Belo Horizonte, e eu disse, vou te levar comigo, né? Tem tantos amigos lá, vai rever seus amigos. E ele disse, mãe, eu não quero ir. Vocês veem que ele está já entrando para os 12 anos, na pré-adolescência. E eu digo, por que você não quer ir? Eu não quero ir porque eu vou ter que dizer tchau de novo aos meus amigos. Eu não quero passar por isso de novo, né? Então, a atitude dos filhos, ela pode também ser diferente. E a maneira que nós incentivamos eles a não se fecharem é muito importante para o emocional deles e a saúde emocional. Eu vou estar compartilhando a minha tela para nós começarmos aqui a falar sobre um pouquinho da questão da saúde emocional do filho de terceira cultura, né? Vocês podem me dar um ok aí, se vocês estiverem conseguindo ver a minha tela? Estão conseguindo ver? Ok. Então, eu acredito que todas vocês conhecem esse filme Divertidamente, né? O Inside Out, no inglês. E esse filme, ele nos mostra as várias emoções, né, de uma garota que, de repente, ela teve que se mudar da sua cidade, e as emoções que nós vemos ali, a alegria, né? A alegria realmente eufórica, querendo dominar tudo, e ela parecia que era líder, né? na cabeça, nas emoções, a líder das emoções ali da menina, né? Mas havia também a tristeza, a raiva, que de vez em quando aparecia, o medo e até o nojo. E nós vemos que, para vocês poderem ler, eu vou tirar de tela e vou deixar assim. Dá para ver assim? Estão conseguindo ver agora? Sim, dá para ler? Jo, antes estava maior. Sim, é porque não está... Eu acho que está aparecendo também as fotos aqui, aí não dá para ler todo. Depois que eu ler essa parte aqui, eu ponho ela maior, tá bom? Então, todas essas emoções, na verdade, eu acho que aquele filme ilustrou de uma forma muito clara como as emoções, elas interagem, né, dentro da gente. E eu gosto de usar com as crianças esse filme e fazer eles pensarem sobre cada uma daquelas emoções. Qual é a mais predominante? Quando você está numa situação que você acha muito difícil, alguma coisa muito difícil, uma situação nova, quais são dessas emoções? E, geralmente, a criança ela consegue identificar quando ela vê o personagem desse filme, ela tem mais facilidade de identificar as emoções que ela está sentindo, porque as crianças, e muitas de nós, às vezes, se nos perguntarem qual é a emoção que você está sentindo, o que você sentiu quando isso aconteceu? Nós temos dificuldade, às vezes, de dar nomes às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E a criança é a mesma coisa. Eu tenho visto essa dificuldade maior, principalmente com meninos. Nós temos que ajudá-los a conseguir entender as suas emoções e a nomeá-las, né?
E as memórias, elas são fixadas pelas emoções. Essa é a realidade. Então, quando acontece um trauma, alguma coisa que traumatiza a criança, as memórias, elas são fixadas numa parte do cérebro, principalmente, né? Numa parte de trás do cérebro, em que elas, se não forem processadas, elas vão criar um trauma para a criança. E as recordações, elas trazem consigo sentimentos. Então, quando a gente lembra do acontecido, ela pode trazer aquelas emoções, aqueles sentimentos que nós tivemos no momento em que aquilo aconteceu. Por isso que, às vezes, passam-se anos e ainda tem aquelas recordações dolorosas que a criança passou, né? Eu lembro que a minha filha, agora com 19 anos, teve um momento, aos 11 anos de idade, que nós tivemos que voltar ao Brasil porque o pai estava com câncer, ele foi diagnosticado com câncer. Então, nós tivemos que sair do país em 5 dias, porque era um câncer, já estava no estágio 4, muito agressivo, e o pai estava à beira da morte. Então, aquela vinda ao Brasil, de repente, sem nenhum preparo, que nós não tínhamos ideia de que aquilo ia acontecer, foi algo tão inesperado que nós tivemos que sair em 5 dias, porque senão meu esposo ia morrer. Aquela situação trouxe para minha filha um trauma muito grande, que toda vez que ela pensava em voltar ao Brasil, toda aquela dor, aquela recordação trazia os sentimentos que ela tinha enfrentado, trazia aquele trauma de volta. E aí o que acontecia? Ela rejeitava o Brasil, ela não queria saber do Brasil. Por quê? Porque era muito doloroso. As lembranças que ela tinha, as recordações que ela tinha de ter que ter deixado os amigos para trás, assim, de repente, muito sem se despedir, de ter que deixar a sua escola, que ela gostava tanto, a igreja, que ela gostava tanto, e aí ter que passar por aquele momento dos primeiros meses no Brasil, em que o pai, por várias vezes, quase morreu. E também entrar, de repente, numa escola no Brasil, onde ela começou a sofrer bullying, no meio de toda aquela bagagem emocional que ela estava vivendo. Então, isso aí levaram anos para ela poder realmente ter uma cura, né, daqueles traumas que aconteceram na vida dela. Então, nós vemos que as recordações, elas trazem consigo os sentimentos e precisam ser processados para poder o emocional, a saúde emocional do FTC ser de forma normal. Então, a alegria, ela precisa haver no momento certo, mas também é preciso dar passagem para a tristeza em determinadas ocasiões. Nós vimos nesse filme que a tristeza, ela é algo necessário. E uma das coisas que nós vemos é que a personagem Alegria, ela tentava a todo tempo sufocar e ignorar a tristeza e não deixar a tristeza tocar nas memórias, porque ela queria que a felicidade imperasse, mas não é possível viver somente de felicidade. Então, a criança, quando ela entende, eu estou triste, hoje é o momento que eu estou triste, mas está tudo bem, eu posso estar triste. Quando ela entende que isso é normal, que ela não é anormal por se sentir triste, ela vai começar a lidar de uma forma melhor com essa tristeza. O medo, ele também nos faz sobreviver, assim como o nojo pode nos fazer sobreviver de certas situações. Então, as emoções são algo normal, algo que foi nos dado por Deus e que Ele nos colocou essas emoções para sermos um ser completo, né? E a raiva, ela também é algo normal, porque ela impede que injustiças sejam cometidas. Ela faz, às vezes, com que nós nos levantemos e nós possamos defender outras pessoas que estão sendo injustiçadas. Então, a raiva, ela é uma emoção e ela pode e deve ser sentida, mas a criança, ela precisa aprender como ela vai expressar a raiva, que o problema não está em sentir a raiva, mas na maneira que nós expressamos. Se nós descontamos em alguém, está errado, e a criança, ela precisa
entender essa questão do seu emocional, que ela vai passar por essas emoções, que ela vai sentir, e que vai ter momentos em que ela vai sentir raiva e ela vai sentir vontade de bater no irmão, ou ela vai sentir vontade de chutar a parede, mas que ela pode aprender a expressar a raiva de uma maneira positiva, que ela não precisa machucar ninguém, que ela não precisa gritar com ninguém. E aí nós vimos que um dos problemas que as mães se preocupam muito é com a questão como eu diminuo o medo, né, do meu filho, como eu diminuo a questão da insegurança, né, a questão também da ansiedade. Esse momento em que nós estamos vivendo agora, principalmente com a pandemia, em que algumas atividades físicas que faziam as crianças gastar energia, as crianças não puderam fazer por muito tempo. Em alguns países, as crianças, como onde nós estávamos, como começou a pandemia, nós estávamos na Ásia Central, por um mês as crianças não saíam de casa. Então, acaba uma ansiedade muito grande entrando no coraçãozinho das crianças. Então, o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças a liberar, a diminuir essa ansiedade, a diminuir a sensação de medo, a insegurança pelo futuro, né? De saber que também existe essa questão do vírus, que a mãe pode ficar doente ou o pai pode ficar doente. Uma das coisas que nós enfrentamos lá com os FTCs, com os quais eu estava trabalhando, era a questão do medo. Tinha crianças que começaram a entrar em pânico quando os pais saíam de casa para ir no supermercado comprar alguma coisa. Por quê? Porque eles sabiam, ouviam, era tanta notícia em todo lugar, e as crianças estão atentas a tudo, ouvindo a tudo. Então, quando eles ouviam que as pessoas estavam adoecendo com o vírus, estavam morrendo, quando eles ouviam que pessoas da igreja estavam muito mal, às vezes amigos conhecidos, ou até mesmo outros obreiros, né, estavam passando por essa situação, eles começaram a entrar em pânico quando os pais se arrumavam para sair de casa, com medo de que os pais fossem ser contaminados e viessem a morrer, e eles estavam num país onde só tinham os pais ali com eles, praticamente, né? Então, uma das coisas que nós desenvolvemos foi essa foto aqui está sendo desenvolvida para o meu próximo livro, e aí eu coloquei para que os pais possam realmente fazer algum tipo de atividade com as crianças para ajudar a acalmá-los, né? Essa aqui é em pé, é a questão de inspirar e expirar, né? Que a pessoa procura ficar numa posição reta. Com a criança, a gente faz mais realmente em termos de brincadeira, né? Quando fazia terapia online com as crianças, nós fazíamos em termos de brincadeira, nós brincávamos de super-heróis, né? E dávamos os nomes, agora você é o super-herói tal, e aí você vai fazer este exercício, né? E a criança, ela gosta desse tipo de coisa, né? Não, porque se você faz somente o exercício, é um pouco enfadonho para a criança. Mas quando existe a brincadeira no meio, a criança, ela consegue fazer. Então, inspirar o ar pelo nariz e liberar o ar pela boca. Eu acredito que todos nós já, de alguma forma, ouvimos esse tipo de exercício. Ele é muito simples, mas que ajuda muito a criança a se acalmar no momento de raiva, ou se acalmar no momento em que ela está tendo muito medo. Este próximo é deitado no chão. A criança gosta, às vezes, né, de fazer exercícios, quando todos deitam no chão, fazer o mesmo exercício, e é o mesmo tipo de exercício, só que ali a gente coloca a mão na barriga, né, acima do umbigo, e a outra mão no peito, para a criança aprender a sentir o seu próprio corpo e perceber como, né, quando ela inspira, o que acontece comigo? Pera lá, e o que está acontecendo? Qual o momento que sobe o abdômen? Qual o momento que desce? Né? E aí a gente vai fazendo a criança prestar atenção nesses momentos aí, e para poder ela acalmar. Um outro que nós usávamos bastante era o do chocolate quente, em que você pede para a criança imaginar que ela tem um copo de chocolate bem quente nas mãos, e aí que ela quer tomar aquele chocolate, mas ela precisa esfriá-lo para poder tomar. Aí ela precisa inspirar bem fundo
e aí ela segura por uns momentos e ela sopra, né, o chocolate. Lá na Ásia Central, eles conhecem muito a questão do pão quentinho, né? Então, nós fazíamos também com pão. Você está com um pão bem quente na sua mão. Aí você quer comer aquele pão, você está com muita fome. E aí, então, o que você faz? Você tenta esfriar o pão, né? Você inspira, você segura e você sopra para poder o pão poder ficar um pouquinho melhor para você comer. Então, são coisas que podem ajudar as mães no momento em que a criança ela está sentindo muito medo, ou até mesmo crises de pânico ou ansiedade. Mas e a tristeza? Nós temos visto que uma das coisas que foi colocado aqui, que eu vi que muitas mães colocaram experiência, foi com a questão da tristeza. Até eu coloquei ali um link do livro A Doce Tristeza de Dizer Adeus, que foi um livro que eu escrevi no momento da pandemia, em que nós estávamos partindo e nós não tivemos como nos despedir de muitos amigos que moravam naquele país, e então eu escrevi esse livro e resolvi disponibilizar esse livro gratuitamente, digitalmente. O link eu coloquei ali, quem tem filhos nessa idade, entre 7 a 10 anos, os menores também pode ser usados, os pais que têm que ler para eles, né? Para poder trabalhar essa questão da tristeza da despedida, da tristeza do dizer adeus ou do não poder dizer adeus, né? Porque hoje em dia, existe essas duas coisas, né? E o que é a tristeza, então? A tristeza é a demonstração da necessidade de cuidado e atenção ou quando algo não está bem. É quando a criança se sente desconfortável. Ela sente aquela dor no coração dela, mas muitas vezes ela não sabe nem por quê ela está triste. Às vezes ela sabe, eu estou triste porque eu estou com saudade do meu amigo que ficou para trás, eu estou triste porque eu estou tendo que ir embora desse país, eu estou triste porque eu vou mudar de classe, vou mudar de professora, eu gostava tanto daquela professora, e tudo isso são perdas, né, que o FTC ele passa. Então, uma situação, meu filho está chorando porque não pode encontrar os amigos. O que faço? Eu acho que isso aí é perturbador para toda mãe. Dói o nosso coração quando nós percebemos que o filho está chorando porque ele não tem amigos. Eu ouvi de minha filha em várias fases da vida dela, e eu ouvi ela dizer, né, na adolescência dela, eu preciso de amiga, eu preciso de uma amiga. Ela, né? Eu acredito que minha filha tinha ali 14, 15 anos, e ela compartilhava comigo isso aí, mãe, eu preciso de pelo menos uma amiga, pelo menos uma. E aí, no caso, a minha filha, ela estudava em uma escola em que mais ou menos 70%, 80% dos alunos, apesar de serem filhos de obreiros, eram de asiáticos, e uma grande maioria de um país específico da Ásia, né? E isso fez com que a minha filha, sendo brasileira, com passaporte brasileiro, ela era minoria naquela escola. Então, ela não se sentia incluída, ela era praticamente excluída dos grupos, porque ela não era asiática, né? Ela não era do país em que havia uma maioria dos alunos, e aquilo fazia com que ela se sentia muito solitária. Então, eu lembro uma vez que, claro que isso aqui vai depender de se a criança, da idade da criança, como fazer de acordo com a idade da criança, mas eu lembro que ela teve um momento em que ela chorava e dizia, na adolescência, mãe, eu quero pelo menos uma amiga, e além de chorar junto com ela, não tem muita coisa que você possa fazer. E eu tenho. Então, falei a ela, minha filha, vamos orar, porque Deus ele pode te dar uma amiga, né? Ele pode trazer alguém, ou né, fazer com que alguém seja uma boa amiga para você. E nós oramos durante as férias daquele ano, e eu lembro que uma aluna foi transferida de um outro país da Ásia ali para a escola dela, e foi uma boa amiga para ela. Então, nós sabemos que existem momentos em que a única coisa que a gente pode oferecer é realmente o nosso ouvido para ouvir, as nossas lágrimas junto ali como mãe, e
a oração, né? Porque aí ela também aprende que Deus responde às orações. Então, aqui fala, o primeiro passo é dizer para a criança que o que ela sente é natural. É normal sentir tristeza. Porque quando você ouve de alguém dizendo, olha, o que você está passando é natural. Aquilo tira um certo peso dos ombros, porque não é só criança, o adulto também ele sente que ele está tendo algum problema. Por que ele está se sentindo assim? Por que de repente ele está se sentindo tão triste? Por que ele não consegue, principalmente se era uma pessoa muito alegre, por que eu não consigo pensar sobre meus amigos, ou sobre minha família, ou sobre o lugar que eu deixei para trás, sem vir lágrimas nos meus olhos? Por quê? E aí, se ele entende que aquilo é normal, que aquilo é natural, e que o pai e a mãe também sentem a mesma coisa, porque existem pais que procuram esconder os sentimentos dos filhos, né, com medo de trazer uma sobrecarga sobre eles. Mas, na verdade, quando eles veem que o pai também chora, que a mãe também chora, que sentem saudade, sentem a tristeza, eles então entendem que isso é normal. Então, convide a criança para fazer uma ligação e falar com os amigos, ou falar com os amigos de outra forma. Uma das coisas que eu costumo orientar aos pais, nesse caso, é aqueles bons amigos que ficaram para trás, é ter um tempo e marcar um horário com as crianças. Hoje em dia é possível fazer isso pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou seja, pelo que for, deles brincarem juntos, ou desenharem juntos, né, por uma meia hora, um de um lado, outro do outro, e vai conversando, aquilo de forma totalmente informal, mas que tem alguma coisa, eu geralmente digo uma brincadeira, porque a criança, quando ela está distante, ela perde os assuntos, ela não consegue saber sobre o que conversar. Se ela estiver desenhando alguma coisa, às vezes eu costumava enviar o mesmo desenho para aquele amiguinho, e aí eles iam pintar junto e mostrar as cores que eles estavam pintando e conversar sobre isso, ou montar um Lego, né, um do lado e o outro do outro. O que você está fazendo? Eu estou montando um carro. E você? E eles começam entre si a conversar. Depois de um primeiro momento, eles se acostumam com aquilo ali e eles têm maior facilidade. Mas aí, quanto mais eles vão, então, desenvolvendo outras amizades, pode ser que aquelas amizades fiquem um pouco para trás e diminua o número de vezes que eles se encontram virtualmente. Mas isso aí vai ajudar muito a criança com a questão da tristeza e da solidão nos primeiros momentos que eles estão no campo. E lidando com a raiva. Daqui a uns 5 minutinhos nós vamos estar parando para um grupo, então vou ver somente a raiva e talvez o medo, e aí nós vamos dividir para o primeiro grupo. A questão da raiva, a raiva é uma emoção que sinaliza quando chegamos ao nosso limite ou quando nos sentimos ameaçados. Eu acho que todas vocês, como mães, já perceberam que numa situação, num novo lugar, a criança ela começa a ter muito mais raiva do que ela tinha quando estava numa situação em que ela estava adaptada, o que era o normal dela. Então, nós vimos aqui uma situação, minha filha não quer fazer o que eu peço, só me responde gritando e fazendo birra. O que posso fazer? Acho que não tem ninguém aqui que possa dizer não passei por isso, meus filhos nunca tiveram uma crise de raiva, né? Então, quando eles chegam então na fase de pré-adolescência, existe também a questão da mudança hormonal, aí nós vemos as crises, até aquela criança que era mais pacífica começa a ter algumas crises de raiva, né? E começa a mostrar irritação. Se não fala nada, a atitude demonstra que a criança por dentro ela está lutando com raiva, com frustração e com sentimentos de tristeza, né? Então, se a criança está muito nervosa, primeiro vamos acalmá-la. Você pode oferecer um copo d'água, né? Nós geralmente dizemos assim, vamos beber uma água bem devagar, né? Colocamos água na boca. Geralmente, eu digo às mães, façam junto, né? Vamos tornar isso mais agradável, tornar mais como uma brincadeira, né? Vamos tomar
né? Uma água bem devagar, coloca a água na boca, sente a água na sua boca, engole, né? Respira um pouco, ou até mesmo deitar um pouco. Fique 2 minutos aqui. Fique sentado aqui 2 minutos, até você se acalmar. Quando você se acalmar, então nós vamos conversar, tá bom? Quando ela estiver mais calma, fale com ela sobre o que aconteceu. Proponha um novo jeito de fazer o que não conseguiu. De preferência, a mãe pode fazer primeiro para mostrar, ou o pai, e depois, então, junto com ela. Mas o importante também é não esquecer de dizer que ela é capaz, que elogiá-la pelas tentativas e dizer que sentir raiva é normal, mas que existem maneiras saudáveis da gente expressar a nossa raiva. Né? Quando a gente está com muita raiva, a gente não precisa gritar, a gente não precisa sair falando um tanto de coisa, ou xingando, ou batendo, alguns, né, batendo porta, como é a questão do adolescente, ou do pré-adolescente, ou outro tipos de atitudes, mas que nós podemos, que nós também sentimos raiva e que nós, às vezes, precisamos fazer um esforço para poder nos controlar e que isso é normal, porque aí a criança entende que aquilo que ela está sentindo não está fora do controle dela, que ela pode controlar aquilo ali, né? Lidando com o medo. O medo é uma emoção básica quando sentimos necessidade de preservação da vida. Nós sentimos medo quando antecipamos um dano físico ou psicológico. É por isso que Deus nos colocou esse sentimento, né? Essa emoção. Situação: meu filho está tendo pesadelos com medo de alguém ficar doente e morrer. O que posso fazer? Esse tipo de pesadelo é muito comum em FTC. Principalmente o FTC em que ele teve ou o pai ou a mãe ou o irmão ou a irmã que tiveram alguma doença por algum tempo. Ele pode acreditar que se ele estiver perto daquela pessoa, se ele ficar sempre perto, aquela pessoa não vai morrer. É um pensamento que a criança, principalmente ao redor dos entre 4 a 8 anos, ela desenvolve esse pensamento, se ela passar por uma questão dessas. E agora, com a pandemia, com todas essas mortes que aconteceu, tem mais mães me relatando essa questão de que o filho está tendo pesadelo, com medo de que alguém pode ficar doente e morrer, e ter crise de pânico à noite. É aquela criança que ela começa a não querer deitar, ela começa a resistir o horário de dormir. Alguns não querem mesmo, já tem costume, né, de não querer, de querer prolongar o horário, né? Mas é aquela criança que ela começa a ficar nervosa na hora de ir para a cama, né? É aquela criança que ela não quer ficar sozinha no quarto, é aquela criança que quer ficar perto do pai e a mãe o tempo todo, mesmo já quando está mais crescido, né? E porque tem pesadelos à noite, né? O nosso filho tinha muitos pesadelos. Quando o pai adoeceu, ele tinha 4 para 5 anos de idade. E ali começaram os pesadelos, e os pesadelos geralmente era com um de nós morrendo. Então, cada vez que o pai adoecia, depois disso, depois de já ter feito tratamento, depois de já estar bem de saúde, cada vez que o pai tinha uma gripe, os pesadelos voltavam. Né? E ele queria dormir perto do pai, ele não queria deixar o quarto, né? E se a gente não tem esse conhecimento de por que a criança está tão agarrada com o pai naquele momento ali, ou com a mãe, a gente pode querer forçar a criança a sair dali, né? Mas nesse momento é necessário a paciência e realmente conversar. O que está tendo nesses pesadelos? Quem que você está... Às vezes o menino também é mais difícil de colocar em ordem os pensamentos. Tinha alguma coisa nesses seus pesadelos? Você estava com medo de quê? Aí ele vai começar a falar sobre a questão da morte ou de doente querido morrendo. E aí você pode falar com a criança, conversar, o diálogo é muito importante. Então, às vezes, será necessário confortar a criança com um abraço, se aproximar fisicamente para conversar com ela. O principal aqui é fazer com que a criança entenda a real situação do momento. Né? Falar sem exagero, falar a verdade, sem exagero. Olha,
o seu pai ele está com uma gripe, mas não é uma coisa grave. Ou o seu pai está com pneumonia, mas né, ele está tomando medicação, ele está sendo medicado. Nós acreditamos no poder de Deus, nós estamos orando. Vamos orar por ele? E a criança ela se sente mais aliviada, né? No momento em que ela mesma começa a interceder, né, pelo pai. E isso é possível fazer também através de histórias ou de desenhos, ou até mesmo algum outro material. Então, é importante que a criança ela sinta segurança no que você vai dizer. E aí é quando a mãe, principalmente, né, se um outro filho, é o esposo que está doente, ou alguém da família, a mãe também pode estar com as suas emoções totalmente alteradas, a mãe pode estar preocupada, insegura, e naquele momento ali, ela pode compartilhar, olha, eu também estou me sentindo preocupada, mas eu quero colocar essa preocupação nas mãos de Deus, e vamos fazer juntos isso, porque aí a criança, então, ela entende que ela tem a quem recorrer, ela tem onde colocar essa preocupação. Então, escolher um brinquedo que a criança possa abraçar quando ela sentir medo, novamente, ou até mesmo pedir um abraço, né? Nós dissemos ao nosso filho, se você tiver pesadelo, se você tiver com medo, você pode nos acordar à noite, você tem essa liberdade para vir, para nos pedir, olha, eu posso ficar um pouquinho aqui com vocês, vocês podem orar por mim, porque a criança precisa saber que ela pode contar com o pai e a mãe naquele momento em que ela está tendo medo, né? Então, aqui nós terminamos até a questão do medo. Eu vou passar para a Valesca para dividir em grupos, né, para nós ter a primeira discussão. Então, a alegria é uma emoção, mas chega a ser também um problema, às vezes. Bom, quando ela é demais, esfuziante demais, tem alguns pais que têm me colocado essa questão de que tem alguns problemas, né? Então, a alegria é mostrar para o outro felicidade com as situações. A alegria garante a aproximação das pessoas. Ela, em excessos, pode gerar conflitos. Por quê? Porque a criança que quer sempre pular, está o tempo todo rindo, está o tempo todo falando, ela pode trazer alguns conflitos, né, para a família. Então, a situação, meu filho só quer brincar de correr e pular o tempo inteiro. O que eu faço? Alguns pais encontram essa dificuldade, principalmente naquela idade em que os filhos são bastante ativos, né? Quando eles são um pouco menores. Então, faça com a criança uma agenda com as diferentes atividades, tarefas da escola, tarefas de casa, a hora de tomar banho, refeições e brincadeiras, e estabeleça horário para cada uma delas. Distribua cada atividade de forma equilibrada e que ela possa cumprir junto com você e você junto com ela. Então, geralmente na escola, para as crianças na idade do pré, as crianças na idade do pré e do jardim de infância, eu costumava dar uma agendinha da semana, né? Com bichinhos, bonitinha, e ali os pais colocavam aquela agenda para a semana, olha, tal hora nós vamos fazer tal coisa. Aí a criança mesmo, ela começa a ir olhar, vai olhar ali, qual que é a hora agora? Ah, mas ela quer somente correr, olha, agora não é esse momento, né? Esse é o momento agora de fazer as tarefas. Então, o que a gente faz quando a gente vai fazer as tarefas? A gente tem que sentar para poder, a gente não pode escrever pulando, a gente não vai ficar bem bonito o seu desenho se você está só pulando o tempo todo, ou correndo para lá e para cá. Então, você, né, vai aprender, vamos aprender como é que a gente faz? E aí a criança, ela começa, no início é um pouco difícil, mas depois ela se acostuma com os horários, e ela mesma vai lá olhar e dizer, olha, agora é o horário para tal coisa. E se a mãe esquece, ela vai lembrar a mãe, vai dizer, mãe, já está no horário de tomar banho, porque você ainda não me levou para tomar banho? Porque ela começa a se acostumar com essas atividades, e isso ajuda a controlar um pouco daquela alegria, às vezes, que é um pouco esfuziante demais e que traz conflitos, né, para a família. E a questão da frustração acumulada? O FTC, ele enfrenta momentos
em que ele tem essa frustração acumulada, em que ele muda de tantos lugares. Eu lembro de uma família que chegou lá no país onde eu morava, e eles tinham passado por pelo menos 3 países, né, em 2 meses, antes de chegar lá. E as crianças naquela idade, entre 3 a 7 anos, elas acumularam uma frustração tão grande que elas estavam tendo muitas dificuldades para controlar as suas emoções. Os pais estavam extremamente estressados, porque, na verdade, tinham ido de uma casa, né, para outra, ficando com outros obreiros, e acabava que na casa dos outros você se preocupa mais quando os filhos estão fazendo muito barulho. Então, nós vimos aquela família assim, extremamente estressada. Por que as crianças podem ter frustração acumulada? Problemas do passado não resolvido, essa questão de sair de repente de um lugar, ou de mudar muito rapidamente de um lugar para outro, ou de não ter as despedidas da maneira correta, sair sem se despedir, todas essas coisas podem ser problemas que vão sendo acumulados, né? E que não são resolvidos, não são processados, né? Saídas traumáticas, como a que eu comentei dos meus filhos, que tiveram que sair de repente por causa de uma doença, não poder tomar parte das decisões, nas decisões da família, principalmente o pré-adolescente, o adolescente, ele vai sentir uma frustração muito grande quando ele não pode participar das decisões da família. Nós estamos indo embora desse país, mas quem tomou a decisão? Foi a organização que tomou a decisão. Foi meu pai que tomou a decisão. Porque, às vezes, né, existem famílias em que o pai toma as decisões e os outros membros da família não são incluídos, ou então, né, o pai e a mãe tomaram a decisão e os filhos não foram incluídos, né, nessas decisões. O que você acha sobre essa questão? Eu não gostaria de mudar, eu não gostaria de sair desse país. Mas por quê? O pai falar, né, os pais falarem as razões. Olha, nós estamos saindo daqui por essas razões, é por questão da escola, é por questão de que está na época de nós voltarmos para o nosso país por alguma razão, é porque nós precisamos mudar o negócio daqui para outro lugar, ou o projeto que estamos fazendo, e deixar a criança também tomar parte naquilo ali, que ele se sinta valorizado, que ele se sinta como pessoa, que ele é respeitado como pessoa, as opiniões deles são respeitadas, né? E também a hostilidade para uma nova cultura. Eu até vi que aí teve 1 ou 2 mães que comentaram a questão da criança, quando ela chegou de volta na cultura, ela começa a sentir aquela hostilidade. Isso é totalmente normal, a criança sentir aquela hostilidade para com a cultura e não querer se integrar, ou não querer falar a língua. Eu lembro de um retorno que nós tivemos ao campo. Minha filha deve ter uns 7 anos, apesar de falar a língua russa com fluência, porque ela foi para lá com 11 meses, quando nós ficamos um tempo no Brasil e retornamos, ela não queria ouvir, ela botava as mãos no ouvido para não ouvir a língua do povo, e não queria que eu falasse, ela ficava zangada comigo por estar falando com o povo na língua deles, ela não queria, ela teve aquela aversão, aquela hostilidade. É como se ouvir a língua do povo, ver o povo, lembrasse toda a dor que ela estava sentindo, que ela deixou para trás. Ela deixou os avós, ela deixou os primos, as primas, tudo da idade dela, que era aquela turminha e brincava todo mundo junto. É uma dor bastante grande, ela precisa processar aquilo. Então, é preciso que a criança processe, dá aquele tempo à criança para processar aquilo ali. Nesse momento, evitar, proteger um pouco a questão da criança nas saídas e interações com os locais, né? Não arrastar a criança para todo lugar, mas durante um período de tempo, proteger a criança
sentido, e até aquelas 2, 3, 4 semanas no máximo, e você vê a criança começando a se integrar novamente, né? Principalmente se ela reencontra algum amigo que ela deixou ali também, aí ela vai lembrar daquele amigo e vai começar a reatar a amizade, e aí essa frustração vai começar a diminuir, né? A solidão e as saudades, né? A saudade e a solidão andam de mãos dadas, têm muito em comum, não sabem vir sozinha e sempre trazem a dor. É um pensamento, né, da Maria Virgilino, e eu achei bastante interessante, porque é verdade, a solidão e a saudade, elas andam junto, porque no momento de solidão, a criança ou o adulto vai lembrar do que deixou para trás, das pessoas que ficaram, dos lugares que ficaram, do alimento que ficaram. Como que a gente diminui essa questão da solidão e a saudade? O diálogo, eu já falei desde o início, né, do diálogo. Nesse momento em que nós vivemos, a gente tem muitas atividades, e principalmente no novo lugar, até mesmo os horários ficam... no início, a gente não tem aquela disciplina de horários, é difícil manter, mas é bom tirar um tempo, ou no almoço, ou na janta, ou num horário em que estejam reunidos para ter aquela conversação de como foi o dia. O meu dia foi bastante difícil. O que foi difícil nesse dia, nesse momento? Qual foi a sua maior dificuldade, né, aqui, que você está enfrentando nesse momento? De manter aquele diálogo, tirar aquele tempo, como pai ou mãe. É mais importante os laços familiares naquele momento, encher o tanque dos filhos, um do outro, do que realmente o que nós podemos fazer. Então, brincadeiras, né? Eu costumava indicar aos pais também a questão da caixa de areia. Não sei se algumas de vocês já ouviram a questão, a caixa de areia, ela é terapêutica para brincadeiras, né? Lá nós não tínhamos areia, não tem... No país onde eu morava não tem mar, então nós pouco tínhamos essa areia fininha. Nós lá usávamos a semolina, né, que seria como é parecida com a farinha de mandioca aqui no Brasil, né? E a semolina ela não era cara, era uma coisa muito barata, então a gente substituiu a areia pela semolina. A gente comprava uns 4 quilos de semolina, colocava num pote assim, grande, ou numa bacia, em algo assim, e pegava os próprios legos, aqueles homenzinhos, os animais, os carrinhos, ônibus, e começava então a criar história com as crianças. Por quê? Porque a criança ela processa a solidão, ela processa a saudade, ela processa a dor brincando. Essa é uma das maneiras em que ela processa, e é uma maneira saudável. Então, nós criávamos histórias para as crianças, né? Histórias de crianças que tinham saído de casa, que tinham saído, histórias parecidas. Nós costumávamos colocar um nome para os bonequinhos, né? E aí o meu vai se chamar tal, como vai se chamar o seu? E aí você dá o exemplo da história, mas a criança começa a criar a própria história dela, de acordo com a imaginação dela, e naquilo ali, ela vai colocando para fora, né, os sentimentos, as emoções que ela está sentindo e processando, né, essa solidão e essa saudade, a tristeza, né, que a saudade traz, aquela dor que a saudade traz um misto de tristeza e dor, né, para ela poder entender que aquilo ali, ela pode passar por aquilo, né? Então, criar um espaço seguro, um espaço sem julgamento, onde a criança pode falar sem ver nenhum dedo apontado para ela. Mas você teve uma má atitude hoje, por que você se comportou dessa forma? Você pode me contar uma história. Por que você se comportou assim? Então, ali naquela caixa de areia, é um momento em que ela vai ter atenção da mãe ou do pai, ou até mesmo mais velho, ou da irmã mais velha, e ela vai contar de forma que ela aceita, e que o comportamento dela, o seu comportamento foi errado, mas eu quero entender o seu comportamento, eu quero saber por quê.
o porquê da sua reação, né? O porquê da sua frustração, por que você está se sentindo frustrado, e incentivar sempre a expressar os sentimentos, né? Também a questão de desenhos, tem crianças que gostam mais da questão de desenhos que até mesmo da caixa de areia, e aí ela vai expressar melhor. Vamos conversar sobre esse desenho, o que você colocou aqui? Por que essa criança do seu desenho tá assim, está vermelha, ela está com raiva? O que tem acontecido na vida dessa criança? E aí a criança ela começa a abrir a história, e ali, no momento que ela começa a abrir, eu tenho visto que até as crianças mais tímidas e mais difíceis de abrir sobre o que tem acontecido na vida dela, com um desenho, ela começa a mostrar, ela começa a abrir a sua vida e mostrar o que realmente está acontecendo, né? A omissão de informação é um dos problemas que tem causado ansiedade para crianças. Eu até usei esse slide numa outra palestra, porque isso pode trazer consequências danosas à vida emocional da criança. Nós, pais, nós temos a tendência de querer omitir certas informações dos nossos filhos, achando que os nossos filhos, eles não entendem ainda o que está acontecendo, eles não conhecem a gravidade da situação, e que não há necessidade, né, de comentar. É claro que tem coisas que nós precisamos omitir dos nossos filhos, mas se existe uma situação que ele está passando, como, por exemplo, essa pandemia, dizer, não, isso aí não é nada disso não que está falando aí, não é verdade, ou coisas desse tipo. A criança, ela vai saber, a criança entende muita coisa, e às vezes ela está lá brincando, parece que ela está perdida na brincadeira dela, mas ela está com o ouvido lá onde o pai e a mãe estão conversando. Você sabe, aquele obreiro, pois ele está muito mal, você sabe, eu acho que ele vai precisar ser entubado, ele pegou, talvez esse vírus ali, quando saiu. A criança, ela presta atenção no que está acontecendo ao redor dela, e ela sabe pela expressão do pai e da mãe se a situação está fora de controle, ou se o pai ou a mãe não está conseguindo controlar aquilo ali. E aí o que acontece? Se ela não tem a informação correta dada pelo pai ou a mãe, a imaginação dela vai tomar conta, e ela vai imaginar coisa muito pior do que está acontecendo. E isso é o que vai gerar o medo e a ansiedade nela. Aí eu coloquei até aqui o exemplo dos pais que trabalhavam na China, né? Porque eles achavam... A China, ela teve um momento de 2 anos para cá em que vários obreiros foram mandados embora, e as crianças, elas viram coisas acontecer, né? Lá no país, ou com outros, ou com amigos, ou com locais que eles gostavam, que eles trabalhavam junto, crianças, né, até mesmo, e os pais, alguns pais, né, eu atendi várias crianças que vieram da China e que chegaram traumatizadas, né, na nossa escola, e que os pais vieram conversar comigo e disseram, não, meus filhos não sabem de nada, meus filhos não viram nada, nós os protegemos, nós fizemos com que eles não vissem nada, nós não comentamos nada na frente deles. E quando os filhos chegavam no meu consultório, eles me falavam muitas coisas que eu acredito que os pais não tinham ideia que eles tinham visto, ou que eles tinham ouvido outros comentar. Então, por causa daquilo, gerou um trauma em muitos daqueles filhos, daqueles FTCs, e alguns pais, eles até diziam, não, meus filhos não precisam de terapia, porque eles não viram nada. Quando, na realidade, mesmo os que não viram nada, eles ouviram de outros colegas coisas que aconteceram, e eles também estavam preocupados e traumatizados. Uma outra experiência é quando a minha filha tinha 8 anos, nós passamos por uma guerra étnica. E, inclusive, né, nós tivemos que ser evacuados da cidade, o exército veio, nos tirou de lá,
nós precisamos, foram aviões, vieram para nos tirar de lá, e enquanto nós estávamos indo do caminho, né, os caminhões do Exército, o motorista nos falando assim, olha, segurem bem as crianças, nós vamos ter que correr, pode haver tiroteio no caminho, e né, tapem os olhos das crianças, não deixem eles ver, fechem as cortinas, tudo, porque a cidade está num estado lamentável. E nós todos tentamos proteger as crianças, segurar filho aqui, tapar os olhos ali, e mesmo assim, depois daquela guerra étnica, minha filha comentou coisas, viu coisas que eu não tinha visto. Né? Talvez na minha, assim, tentando proteger os filhos, eu não consegui enxergar coisas que a criança, pela curiosidade aguçada, ela conseguiu ver. Mortos na rua, pessoas, casas queimadas, toda essa questão toda, e eu estava tentando protegê-la. Né? Então, são coisas que os pais precisam se dar conta de quanto eu preciso realmente falar meus filhos e quanto eu posso deixar de lado, para que num momento de crise ele não venha ter um trauma maior depois, por causa disso. Né? Mudanças de comportamento. Você pode perceber isso, principalmente no momento de transição, quando crianças pequenas elas se tornam muito mais exigentes e agarradas com os pais, ou um comportamento regressivo, em que ela começa a falar mais como bebê, como ela falava 2 anos antes, talvez, ou agir, né, como um bebê, a rebeldia e irritação. Muitas crianças, elas vão mostrar que o estado emocional delas não está bem, através de rebeldia e irritação. Aquela criança que empaca, né, como uma mula mesmo, e que tudo que você quer que ela faça, ela vai contra você e ela vai dizer não. Ou então, aquele pré-adolescente que vai te dizer um tanto de palavras, porque você está dizendo para ele sair do celular, ou para ele começar a fazer a lição. Problemas para dormir e pesadelos, nós já comentamos, mas isso também sinaliza que existem problemas emocionais. Eu lembro, minha filha passou por um momento de depressão aos 16 anos, e por ela ser muito extrovertida e alegre, muito otimista, o único sintoma que ela apresentou da depressão foi a questão, problemas para dormir. Ela chegou a um ponto de ela não conseguir mais dormir direito à noite. E foi ali que então eu entendi que ela estava passando por um período de depressão. O pesadelos, eu já comentei sobre eles, questão de falta de apetite ou problemas digestivos, né? Até mesmo a questão de, aqui entra o início do problema da anorexia, né? Filhos, FTCs não conseguem controlar as decisões familiares, aonde eles vão, quando eles vão, que escolas eles vão. Então, às vezes, a única coisa que eles conseguem controlar é o que eles comem, e às vezes por não se encaixar no perfil, né, feminino ou no perfil masculino, ou de alguma forma nos perfis que a mídia tem colocado também sobre questão de beleza. Nós vimos isso acontecendo muito com pré-adolescentes e adolescentes, eles começam a ter problemas de anorexia. Nós tivemos alguns casos na escola que chegaram a ser graves, em que o obreiro teve que sair do campo para poder ter um melhor atendimento para filhos adolescentes, porque estavam enfrentando esse tipo de problema, que pode se tornar grave. A questão também de cortes, eu não coloquei aqui, mas em que a criança começa a se automutilar, né? Começa a tirar a pele dos dedos. Isso pode acontecer durante uma transição ou após um trauma, né, que a criança possa ter passado, de começar a se cortar, cortes, começar a se machucar. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos, e eu acredito que deve ter muitas mães aí que têm passado por situações como essa, ou podem estar passando nesse momento de não saber o que fazer, né, nessa situação, porque às vezes é difícil de encontrar alguém para poder ajudar, um profissional para poder estar ajudando nesse momento em que a criança, você se depara com essa realidade de que o seu filho ele está se automutilando. Por que
ele está se automutilando, porque a dor, o emocional dele está tão abalado, a dor está tão forte, que a questão dele se automutilar ajuda a diminuir um pouco da dor interior que ele tem, né? Então, nós vemos isso acontecer com os FTCs. Então, reconhecer estes sinais e fazer com que as crianças consigam falar sobre seus medos, contem seus sonhos e as memórias, ajuda eles a processar a mudança, ajuda eles a processar os traumas, ou até mesmo as dificuldades do dia a dia. Tem crianças que passam por bullying por anos nas escolas, sejam escolas locais. Lá é porque eles são estrangeiros, ou porque não são da mesma etnia, ou porque são mais escuros, ou porque são mais claros, porque não se encaixam no perfil daquela etnia. Meus filhos passaram por isso, né? O bullying lá dentro do país, ou porque não falam a língua direito. Quando volta para o Brasil, é o bullying aqui, porque nossos filhos chegam, eles têm um pensamento diferente, eles têm, às vezes eles falam mais inglês do que o português, porque eles não conseguem escrever bem o português, e tudo isso é um motivo de bullying, e tem crianças que passam por bullying por anos, e às vezes não comentam com os pais, né? Tem crianças que não comentam pelo medo do pai ir até lá, tentar resolver a situação e o bullying piorar, porque em alguns casos isso acontece. Hoje em dia, o cyberbullying, né, é uma coisa que tem se tornado uma realidade também, em que o pré-adolescente e o adolescente pode enfrentar. Então, todas essas coisas, é necessário que os nossos filhos possam falar abertamente e para poder processar, para o emocional deles poder ser saudável, né? Então, aqui é o exemplo da cenoura. Eu não sei se vocês ouviram isso está no livro da Ulrika Ernvik, e esse livro está sendo traduzido para o português, né? Eu acredito que é um projeto do SIM, eu acredito que vai estar em breve, vai estar já né, disponível. Então, mostra o exemplo da cenoura, que o comportamento da criança é como se fosse a folhagem, né? Você vê ali acima da terra, aquela folhagem, o comportamento, né? Mas as razões, o porquê que a criança está se comportando daquela forma, às vezes a gente não tem ideia como pais. A gente precisa buscar mesmo lá embaixo, primeiramente vendo as necessidades da criança, enchendo aquele tanque para poder conversar com a criança e vendo quais são as emoções que estão lá embaixo da terra, né? Para poder descobrir a cenoura mesmo para lá dentro, para nós podermos ver quais as soluções, como nós podemos ajudar os nossos filhos com as soluções, né, para os problemas que eles estão enfrentando, que para nós podem ser problemas tão simples e até mesmo bobos, mas que para eles pode ser algo muito sério, algo que eles não sabem como lidar. Eu costumo explicar a questão do cérebro, né? Como que o cérebro do ser humano funciona, a questão emocional, por exemplo, do polegar, né? Está ali ilustrado, eu botei um CE, né? Com a questão emocional, geralmente ela fica como se fosse protegida aqui pela mão, né? A gente fecha a mão, a mãozinha fechada assim, a questão emocional, que é o sistema límbico, as emoções que são processadas, os relacionamentos com outras pessoas, ela fica protegida ali, né? E tem também o cérebro pensante, né? Que seria essa parte das unhas aqui, né? Que são os olhos, o córtex, que é pré-frontal, onde nós pensamos e refletimos, né? O cérebro pensante, no caso. E o cérebro reativo, que seria no pulso, que é ligado à coluna vertebral, é onde tem a reação de proteção na hora de perigo. Esse é o cérebro que reage. O que acontece no estresse? Quando o ser humano passa pelo estresse, né? Que não está se sentindo amado, ali até tem um errinho, né? As três partes quando ele está se sentindo amado e o estresse está normal, as três partes do cérebro, elas estão conectadas e funcionando bem, elas estão protegidas, né? Uma pela outra. Só que quando o estresse é muito grande, o nível de estresse é muito alto, essas três partes do cérebro, elas se desconectam, aí acontece o que está aqui,
né? É como se a mão se abrisse e desconectasse, não há mais a proteção de um do outro. Então, o estresse, o medo, a vergonha, é o cérebro desconectado e os estímulos aí não são processados e reações sem pensar. A criança começa a reagir sem pensar, o ser humano reage sem pensar. É aquelas explosões instantâneas, né, que não tem razão para aquilo ali, né? Então, a desconexão é o cérebro reagindo rapidamente, tentando proteger no caso de um perigo. Mas, nesse estado, nós não conseguimos processar o que está acontecendo. Então, nós sentimos muitas coisas, mas não conseguimos verbalizar o que estamos sentindo. Nós não conseguimos escutar bem o que os outros estão nos dizendo se o nosso cérebro está assim desconectado. E encontrar palavras para expressar o que a gente está sentindo é muito difícil. E aí nós não recebemos o carinho e o cuidado nesse momento em que o nosso cérebro está desconectado. Então, o que acontece aí? É um momento em que a criança, aqui tem a foto de 3 meninos brincando, é no momento em que o cérebro está desconectado, nós precisamos fazer alguma coisa para ele voltar a se conectar. É aí que entra a questão da diversão, de fazer alguma coisa engraçada, de distrair aquela atenção daquele momento de dor ou daquele momento de desconexão, criando um ambiente favorável, um ambiente agradável para a criança poder fazer com que o cérebro reconecte de novo as 3 partes, né? E aí, então, é nesse momento que o cérebro desconecta, é que nós temos a reação da amígdala, que é aquela, aqui eu acho que está dando para vocês verem, aquele órgãozinho bem pequenininho ali, roxo, né? Nós temos 2 delas no cérebro, e aqui, se uma criança sente-se ameaçada, faminta ou cansada, a resposta primitiva do cérebro entra em ação. Aí, monitorando constantemente as necessidades básicas de sobrevivência, e se comportando como um guarda em vigília. Quando esta parte está em atividade, áreas mais avançadas do cérebro, principalmente aquelas que lidam com aprendizado, raciocínio e lógica, elas se fecham. Então, como nós possamos possibilitar uma atmosfera de segurança para desarmar essa parte do cérebro e reduzir a questão do medo. Então, é o primeiro passo para poder fazer com que a criança consiga, de novo, ter o seu cérebro conectado. E aí nós vamos para a questão do enchendo o tanque, que é o que nós vamos terminar essa questão aqui, essa parte aqui, com a questão do enchendo o tanque. O tanque vazio e cheio de coisas negativas, porque o tanque pode encher de coisas negativas também, né? De críticas dos pais, também de negligência, ou de ignorar, né? Às vezes os filhos, no momento hoje em dia, com tantas atividades, com os dispositivos eletrônicos. Existem pais que até têm ignorado. Eu vi um desenho animado mostrando assim, a menininha falando para a mãe, mãe, para falar com você, qual é a senha mesmo? Porque a mãe estava muito ocupada, né, no dispositivo eletrônico. E a menina pedindo a senha para poder... Qual que é a senha que eu posso usar para falar com você, né? Para ter a sua atenção. Então, se a criança está com o tanque cheio de coisas negativas por causa do estresse, isso faz com que ela também tenha dificuldade de mostrar amor para com os outros. Então, intencionalmente fazer atividades para encher esse tanque de amor. E a proporção entre o tanque de amor e o tanque de estresse deve ser 5:1. Então, 5 coisas que possam demonstrar amor para um estresse ou crítica, né? E quando nenhum de nós consegue mudar se os nossos tanques de amor não forem cheios. Se o tanque de amor não estiver cheio, disciplinar não fará sentido, porque a criança ela não vai entender a disciplina. Então, para poder disciplinar, nós precisamos primeiro encher esse tanque de amor da criança para que ela possa entender.